Para entendermos primeiro o que é a filosofia, devemos remontar ao filósofo grego Pitágoras. Certa vez estava Pitágoras ensinando e alguém lhe disse: Pitágoras, você é muito sábio. Pitágoras respondeu: não sou sábio, sou amigo da sabedoria. Daqui surge a palavra filosofia, que vem de duas palavras gregas: philos, que significa amor de amizade para os gregos, e sofias, que é sabedoria. Então nós podemos definir filosofia como amizade ou amor à sabedoria. Quando nós falamos que a filosofia ela nasce na Grécia, há uma acusação de etnocentrismo ou um, para dizer mais especificamente sobre a Grécia, um helenocentrismo, ou seja, o fato de que se atribui, né, somente à Grécia como o surgimento da filosofia. Quando nós falamos que a filosofia surge na Grécia, nós não estamos depreciando outras nações ou pensamentos desenvolvidos dentro de outras civilizações. Mas a filosofia, tal como nós conhecemos, como amizade ou amor à sabedoria, como uma forma de conhecimento racional que dá origem àquilo que nós conheceremos posteriormente como ciência, é algo próprio da cultura grega. Então, nas outras nações, nós temos várias formas de reflexões, mas nada que se compare àquilo que é feito na Grécia de forma sistematizada. Então, nós poderíamos dizer que há em outras nações formas de sabedoria, mas não filosofia, tal como se desenvolve na Grécia, dando origem àquilo que nós conhecemos hoje como as ciências. Por isso que a filosofia ela é conhecida como a mãe de todas as ciências. Ela nasce na Grécia com o intuito de desvendar ou desvelar, para utilizar aqui um termo de Platão, a realidade, para chegarmos ao conhecimento das causas últimas e primeiras das coisas. Na história da filosofia, nós dividimos em dois períodos. Nós temos o período pré-socrático e o período pós-socrático. Ou seja, a história da filosofia ela é dividida em antes e depois de Sócrates. Porque em Sócrates vai haver uma grande revolução na história do pensamento ocidental. Então, com o que os filósofos pré-socráticos, ou seja, anteriores a Sócrates, se preocupavam? Em descobrir a arqué, ou seja, a origem de tudo. Eles queriam saber qual é o elemento de onde surgiu tudo aquilo que existe. Ou seja, de onde veio, de onde veio tudo que nós conhecemos, de onde veio o mundo, de onde vieram as pessoas, de onde vieram os planetas, de onde surgiu tudo aquilo que existe. Qual é a causa primeira de tudo? E a filosofia, ela não nasce propriamente dentro da Grécia, mas nas colônias gregas do Ocidente e do Oriente, principalmente na Jônia e na Magna Grécia. É na Jônia que nós teremos a primeira escola de filosofia. É considerado como o primeiro filósofo o filósofo jônico Tales de Mileto. Tales de Mileto, que viveu no século VI antes de Cristo.
Tales foi o primeiro a observar que ex existia, né, que existe um princípio primeiro, uma causa primeira para as coisas, ou seja, algo que dá origem a tudo aquilo que existe, a arqué. Vale destacar que Tales, ele teve um papel muito importante na história também da ciência. Tales era um grande observador dos astros e também podemos dizer que Tales descobriu aquilo que nós conhecemos como hoje, né, o magnetismo. Então, em Tales, nós temos uma grande descoberta, por exemplo, do eclipse. Tales foi o primeiro a observar que um eclipse ocorre quando, né, a Lua se coloca entre a Terra e o Sol, criando assim uma sombra, né, impedindo que a luz do Sol chegue até a Terra. Essa é apenas uma das duas, né, das grandes descobertas de Tales. Outra coisa também, né, que alguns dizem que pode ter sido baseado na sua descoberta do ímã e do magnetismo, é que Tales foi o primeiro a falar da existência de uma alma, de um princípio que animava todas as coisas. Só que o nosso foco aqui é na arqué, aquilo que Tales considerava como o princípio de todas as coisas, a origem, a causa primeira de tudo que existe. Para Tales, essa causa primeira era a água. Tales, ele observou que em todas as coisas que existem, há algumas coisas que são comum a tudo, que ele vai definir como os 4 elementos, que é a água, a terra, o fogo e o ar, que estão presentes em tudo. Desses 4, Tales define como, o princípio de todas as coisas, a arqué, a água. Um fato interessante a se observar é que Tales, ele afirma que a Terra está apoiada sobre a água. Por quê? No período de Tales, eles não tinham um grande conhecimento geográfico que nós temos hoje. Então, por tudo estar cercado de água, ou seja, o continente, né, ali o mundo observável para Tales, né, é um dos motivos para ele dizer que a água é o princípio de todas as coisas. Outra coisa é que, para Tales, tudo aquilo que está em germe, tudo aquilo que está em germe precisa da água, ou seja, do úmido, para germinar. Por isso que ele diz que até mesmo o calor necessita da água. Então, para ele, a água está ali como o princípio gerador de todas as coisas. Depois de Tales, de Mileto, nós temos em Mileto um outro grande pensador, que é Anaximandro. Para ele, o princípio primeiro de todas as coisas não é nenhum dos 4 elementos, mas aquilo que ele chama de o indeterminado ou o apeiron. O apeiron, que é o indeterminado. Então, para ele, nenhum dos 4 elementos eram o princípio primordial de todas as coisas, diferentemente de Tales. Ele vai dizer que o princípio de todas as coisas é aquilo que é, né, podemos definir também como o ilimitado. Então, Anaximandro é o primeiro a utilizar nos seus escritos a palavra princípio para
definir aquilo que é a causa primeira de todas as coisas, aquilo que Tales tinha determinado como a água. Então, para Anaximandro, o princípio primeiro de todas as coisas é o apeiron, ou seja, o indeterminado. Simplício, que dá testemunho de quem foi Anaximandro, ele vai dizer que para Anaximandro a geração não se dá por uma transformação do princípio primordial, mas pela separação dos contrários, causada pelo eterno movimento. Anaximandro afirma que os contrários, já contidos no substrato ilimitado, que é um corpo, se separam e são os primeiros a dar ao substrato o nome de princípio. Esses contrários são o quente e o frio, o seco e o úmido. Então, para ele, né, o que dá origem dentro desse princípio ilimitado são os contrários que, quando se separam, dão origem ao substrato, né, que ele dá o nome de princípio. Aquilo que dá origem a tudo. Então, esses contrários são o quente e o frio, o seco e o úmido. Mas foquemos aqui no ilimitado. Ou seja, Anaximandro vai, contrariamente aos seus sucessores e ao seu antecessor, que é Tales, né, que diziam que um dos 4 elementos era o princípio primordial de tudo. Para ele, não. O princípio primordial de tudo é o ilimitado. O terceiro filósofo grego da Jônia é Anaxímenes, que foi discípulo de Anaximandro. Ele parte de uma ideia totalmente oposta à do seu mestre Anaximandro. Então, Anaximandro considerava, né, o princípio primeiro de todas as coisas, o indeterminado. Já para Anaxímenes, o princípio primeiro, a causa primeira de todas as coisas, para ele era o elemento do ar. Porque para Anaxímenes, o ar estava presente em todas as dimensões da realidade em que se há vida. Então, primeiro, todos os seres humanos, todos os animais, todas as plantas necessitam do ar para sobreviver. Também é do céu, segundo ele, né, onde está o ar, que vem a chuva e para onde sobe o calor, a evaporação. Então, para ele, o princípio primeiro de tudo era o ar. Os historiadores, no geral, consideram o Anaxímenes como inferior a o seu mestre Anaximandro. Só que os antigos não pensavam assim. E na dentro da história dos historiadores da filosofia, né, temos Giovanni Reale, que é o maior historiador da filosofia antiga, que considerava Anaxímenes totalmente superior ao seu mestre Anaximandro, por trazer dentro dessa concepção do ar como o princípio de tudo, a questão da calefação e da rarefação. Isso tudo baseado no pensamento das religiões órficas, né? Então, ele traz para dentro da noção de princípio algo que é essencial dentro daquilo que depois vai se entender como o princípio, o elemento principal das coisas. Então, no terceiro filósofo jônico, nós temos a noção do ar como a arqué, como o princípio primeiro, a causa primeira de tudo que existe. Então, a origem de tudo parte do ar. Outro grande filósofo de destaque na história da filosofia grega
é Pitágoras. Pitágoras, ele pode ser considerado como um dos grandes gênios da história da humanidade. Pitágoras nasceu na ilha de Samos e no ano de 571 a.C. E logo quando jovem, ele começa a viajar o mundo inteiro. Começa a conhecer toda a cultura grega e também todo o restante do continente. Então ele faz viagens marítimas, vai ao continente, conhece outras tradições religiosas, outros tipos de sabedoria e traz tudo isso para, né, se juntar ao pensamento filosófico grego. Então Pitágoras ele teve grande importância na geometria, na matemática, na filosofia, na astronomia e na ascética e mística dentro das religiões. Não é à toa que até hoje nós estudamos o Teorema de Pitágoras, que segundo, né, diz, acho que Diógenes Laércio, historiador, que diz que Pitágoras, quando ele descobre o seu teorema, ele sacrifica vários bois, para fazer uma festa, um churrasco, para comemorar a grande descoberta que ele tinha feito. Então, dentro da geometria, pouco se descobriu após Pitágoras. Ele foi o grande mestre da geometria. E de grande importância também na matemática e na filosofia. E claro que na filosofia sua importância não foi tão grande como nessas outras ciências e também nas religiões. Para Pitágoras, arqué, o princípio primeiro de todas as coisas, era algo imaterial que ele identificava como o número. Então, para Pitágoras, o número está presente em todas as dimensões da realidade. Tudo está sujeito a o número. Então, quando nós observamos a realidade, nós percebemos que Pitágoras, né, ele teve uma visão muito profunda acerca do real quando ele diz que o número é o princípio primeiro de todas as coisas. Porque realmente o número está presente em tudo. As formas, por exemplo, geométricas, né, estão presentes dentro da realidade. Então, tudo no mundo está sujeito à forma, à medida, à numeração. Os dias, nós contamos números, horas. Dentro das notas musicais, se usa o número. Então, o número está presente dentro de todas as esferas da realidade. Então, por isso, para Pitágoras, o número é o princípio primeiro, a causa primeira de todas as coisas que existem. Outro pensamento importante de Pitágoras é acerca da alma. Pitágoras foi o primeiro a descrever a alma como algo imortal. Então, para ele, a alma tinha como princípio o éter, que é o que? Uma substância incorruptível. E, portanto, a alma sendo incorruptível, ela é imortal. Pitágoras define três partes da alma. Para ele, a alma se divide em inteligência, razão, né, intelecto, razão e impulsos passionais, ou seja, as paixões. Para ele, os impulsos passionais estão localizados no coração. Já a inteligência e a razão, para Pitágoras, estão localizadas no cérebro.
Pitágoras vai dizer que as almas podem ser boas ou más, e que a verdadeira felicidade da alma é saber definir o que é bom e o que é ruim. Pitágoras teve várias, ideias a respeito da alma, principalmente da questão da quando a alma se separa do corpo. Para Pitágoras, ela fica vagando, né, no ar, e as almas mais perfeitas numa, vamos dizer assim, numa altura maior dentro do ar. E ele também vai falar sobre a virtude, que é quando a alma encontra dentro de si um estado de harmonia. Então, é isso. O importante para nós aqui é Pitágoras identifica a arqué, o princípio primeiro, a causa primeira de todas as coisas, a, com um número, e ele traz essa noção de alma como algo imortal e corruptível, que depois será, né, adotado por Platão. Platão tem grande influência da filosofia pitagórica de Pitágoras, e claro que isso vai ser depois também tratado por Aristóteles e Tomás de Aquino de uma forma diferente, mas partindo também do princípio da alma, da imortalidade da alma, a partir desse princípio incorruptível da alma. Então, eles provam que a alma é incorruptível para provar que ela é imortal. Se ela não se corrompe, logo ela é imortal. Então, recapitulando, Pitágoras considera a arqué, o princípio primeiro de todas as coisas, como o número, e estabelece a noção de alma imortal e incorruptível. E também divide a alma em três partes: inteligência, razão e impulsos passionais. Um filósofo grego de grande importância é Heráclito. Heráclito, que nasceu lá em Éfeso, na Ásia Menor, também no século VI a.C., vai trazer uma noção, um conceito que será de suma importância dentro da história da filosofia, e principalmente para a gente entender o pensamento de Aristóteles. Então, entender Heráclito e depois, posteriormente, Parmênides é compreender as bases do pensamento de Aristóteles. Porque Aristóteles depois vai pegar Heráclito e Parmênides e vai como que unificar, sintetizar os dois. Vai trazer ali um equilíbrio dentro da doutrina de ambos. Então, Heráclito, ele define, né, como arqué dele, o devir, ou seja, o vir a ser. O que é isso? Para Heráclito, tudo está em constante movimento. O que é movimento? Um conceito também muito importante depois para entender a alma em Aristóteles. Então, movimento significa mudança. Tudo aquilo em que ocorre uma mudança, ocorre um movimento, que Heráclito vai tratar como o devir. Ou seja, tudo que existe está em constante mudança, em constante movimento. Só que nós devemos nos atentar que, quando ele fala movimento, não é o movimento como nós entendemos apenas, não é somente o movimento local, eu pegar o celular e movimentar, empurrar aqui o celular para o outro lado, então realizei o movimento local aqui no celular. Não, mas são várias formas de movimento. As principais são: tudo está em constante movimento local, ou seja, está se movimentando,
E também há algo que é importantíssimo para entender Heráclito é a mudança substancial, ou seja, a mudança na essência das coisas, uma mudança essencial nas coisas, uma mudança imanente, uma mudança, né, interior, uma mudança a partir do ser. E também, né, a mudança, né, de algo que se transforma em outro. Por exemplo, uma madeira que se transforma em um papel. Então, tudo isso é considerado como movimento ou mudança dentro do pensamento de Heráclito. Então, ele vai dizer que tudo está em constante movimento, tudo está em constante mudança. E nós observamos, quando observamos a realidade, nós vemos que as coisas realmente estão sempre em constante mudança. Nada é como era antes. Nós, por exemplo, quando recebemos um conhecimento ou adquirimos experiência de algo, nós já não somos mais os mesmos. Há uma mudança imanente interior, mudança subjetiva em nós, por meio da experiência adquirida ou do conhecimento adquirido. Então, todas as coisas também estão em constante transformação dentro da natureza. Por exemplo, dentro da geologia, né, nós temos as mudanças de estado das coisas, das rochas, por exemplo, estão sempre o solo, sempre se formando, sempre se decompondo, sempre uma rocha se transforma em solo, o solo se transforma em uma rocha. Há o exemplo que Heráclito dá de que quando você não toma banho no mesmo rio, porque aquele rio está sempre em constante movimento, então em constante mudança, não é a mesma água sempre. As coisas nunca são as mesmas sempre. Isso é o devir para Heráclito. As coisas estão sempre em constante movimento. E o princípio desse movimento, dessa mudança, para Heráclito, deveria ser algo homogêneo ou algo que se identifica com essa mudança. E para ele, nada se identifica mais com a mudança do que o fogo. Porque para ele, para que exista o fogo, algo precisa ser consumado. E é de Heráclito que vai surgir depois, baseado em Heráclito, não especificamente de Heráclito, mas baseado em seu pensamento, aquela ideia de que na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então, o fogo, por exemplo, para que haja o fogo, precisa haver mudança, precisa haver a consumação de algo. Só que aquilo que foi consumido pelo fogo, né, não se perdeu. Apenas houve uma mudança, se transformou em outra coisa. Por exemplo, se transformou em elemento químico, né, por meio da fumaça, né, se transformou em gases, e aquela matéria, por exemplo, se transformou em cinza, ou outras coisas que, com contato com o fogo, se transformam também em outras coisas utilizáveis, como, por exemplo, a madeira que se transforma em carvão, que depois você coloca fogo no carvão e ele vira brasa, né, e você usa para assar, por exemplo, algo, ou para esquentar algo, assar algo, né? Por exemplo, você usa para transformar o barro, a argila, em cerâmica. Então, o fogo, para Heráclito, ele é o que representa melhor esse estado de mudança que as coisas estão, né, sempre dentro da realidade. Então, para Heráclito, tudo está em constante mudança, em constante movimento, em constante vir a ser. Então, o ser não é algo imóvel, imutável, é algo móvel e mutável. Algo que está sempre em constante transformação e constante mudança. Chegamos agora a
o filósofo que pode ser considerado como o primeiro metafísico, ou seja, o primeiro grande filósofo a argumentar acerca do ser. Estamos falando de Parmênides, que é o fundador da escola eleática. Ele que nasceu em Eleia, por isso o nome da sua escola, Escola Eleática, no século V antes de Cristo, e Parmênides vai trazer uma nova perspectiva acerca do ser, acerca da realidade. Para Parmênides, só é possível uma única realidade, que é o ser. Para ele, nem mesmo o devir, o vir a ser de Heráclito é possível. Então, para ele, a única coisa possível é o ser. Então, o que é o ser? O ser é aquilo que é, ou seja, a existência, aquilo que existe. Então, a existência, né, de tudo aquilo que existe. Então, para Parmênides, o ser, ou seja, a existência, aquilo que existe, é a única coisa possível. Então, ele vai trazer a seguinte distinção: o ser é e o não ser não é. Ou seja, aquilo que tem ser, aquilo que possui o ser, é. Ou seja, quando ele diz é, está dizendo que existe. O que não é ser, ou seja, o que não possui existência, não existe. Parmênides vai dizer que a única coisa que é possível de se pensar é sobre o ser. Ele vai dizer que ser e pensamento são a mesma coisa. Ou seja, ele traz uma noção de que a nossa inteligência ela é capaz de conhecer o ser, de conhecer o ser das coisas, de conhecer a essência, a existência das coisas. É isso que Parmênides, no fundo, quer nos ensinar quando ele vai dizer isso. Então, para Parmênides, o essencial é o ser, ou seja, aquilo que existe. Então, quando ele fala que o ser é e o ser não é, ele quer dizer que a única realidade pensável, a única realidade que nós podemos pensar, raciocinar por meio da inteligência, e Parmênides ele distingue sentidos que podem nos enganar da razão, da inteligência, né, que é aquilo que pode nos dar a certeza acerca de algo. Então, quando ele diz isso, ele quer dizer que o quê? Quando ele fala que o ser é e o ser não é, que ele quer dizer com isso? Que a única coisa capaz de ser pensada é aquilo que existe, é aquilo que está presente na realidade. Por exemplo, eu só posso pensar que esse celular que ele existe, porque ele existe, porque ele é. Se ele não existisse, eu não seria capaz de pensar esse celular. Eu posso pensar a ideia de ter esse celular, mas eu preciso de elementos de algo que já exista que me leve a pensar, a criar esse celular. Eu não posso pensar algo que esteja fora da existência. Então, o ser é a única coisa que nós somos capazes de pensar. Então, o ser, ou seja, aquilo que existe e o não ser não é, porque ele não é capaz nem de ser pensado. Se algo não existe, eu não posso nem pensar naquilo. Eu só sou capaz de pensar, de apreender, de compreender aquilo que existe, o ser. Então, o nosso intelecto, a nossa inteligência é aquilo que capta o ser. Então, o objeto da nossa inteligência é o ser. Aqui nasce propriamente a metafísica, ou seja, o pensamento acerca do ser.
Pensamento acerca da existência das coisas, da existência, e aí nós vamos partir também para a essência das coisas, né, daquilo que existe. Então, Parmênides é o filósofo do ser, que ele vai dizer que tudo é. Só que essa, só que ele nega a dimensão da mudança do vir a ser de Heráclito. Para ele, o vir a ser não é possível, porque o vir a ser se trata de algo que ainda será, da mudança. Então, a mudança, né, o ser é aquilo que é agora. Então, nós não somos capazes de pensar acerca da mudança. Então, é o quê? Aristóteles, para a gente entender, Aristóteles ele vai pegar Heráclito e Parmênides, né, vai unificar os dois, sintetizar os dois, vai achar um equilíbrio ali nas duas doutrinas. Então, voltando lá em Heráclito, Heráclito dizia que as coisas estão em constante mudança. Parmênides vai dizer que as coisas são da forma que são. Uma coisa não pode ser aquilo que ela não é. Ou seja, ele nega a mudança. Esse celular é esse celular. Ele não pode ser outra coisa. Já lá em Heráclito, nós veremos que esse celular ele está sujeito à mudança. Ele pode ser um celular, mas agora ele pode deixar de ser um celular e ser outra coisa. Então, é, Heráclito vai trazer a questão da mudança e Parmênides a questão do ser, tá? Só para distinguir os dois. Chegamos agora em Empédocles. Empédocles, que nasceu lá em Agrigento, no século V antes de Cristo, morreu no final do século V, não temos a data exata de seu nascimento e de sua morte, mas só sabemos por meio de testemunhos de que ele morreu já no final do século V. Ele foi médico, filósofo e mago, né? E teve grande participação também na vida política da sua cidade. Então, para Empédocles, o devir ele é causado por uma disputa entre o que ele chama de amor e ódio. O amor é aquilo que une os elementos, né? E, portanto, une os elementos e mantém a sua unidade. E o ódio para ele é aquilo que divide e separa os elementos. Então, o devir para ele está dentro dessa disputa, desse embate entre o amor e o ódio. O amor que une os elementos, unifica eles, e o ódio que os divide e os separa. Então, quando o amor predomina, há união e vida. Quando é o ódio que predomina, segundo ele, né, o mundo é levado à desagregação geral. Mas quando isso acontece, o amor torna a prevalecer e leva os elementos separados novamente para a unidade. Então, o ódio separa, o amor vem e une tudo novamente e leva tudo à unidade e à harmonia. Então, os quatro elementos, né, é o que dão origem a tudo, são independentes e os seres surgem de acordo com a união desses quatro elementos, né? E o devir só existe por causa dessa disputa entre o amor e o ódio. O amor que une os elementos e formam os seres, e o ódio que desagrega, que divide, né, separa os elementos, e separando os elementos causa a desagregação e a perca da unidade do mundo
e algo que é trago, né, de volta por meio do amor, desse princípio que governa. Outro filósofo, nós podemos tratar com grande importância, é Demócrito. Demócrito, que nasce em Abdera, viveu ali entre o ano 460 e 340 antes de Cristo, e ele trata da doutrina do atomismo. Então, a escola atomista, não tomista, né, nasce de Demócrito. Demócrito, ele concorda com Parmênides que o ser ele é imutável e também concorda com a doutrina do vir a ser. Só que para Demócrito, toda a realidade ela é constituída por átomos, que são princípios invisíveis, indivisíveis e imutáveis e eternos, né? Então tudo é constituído por esses átomos que controlam, né, que estruturam toda a realidade, tudo aquilo que existe, todo o ser. Então o ser é constituído por átomos. Demócrito também vai tratar de uma questão muito importante, que é ele vai dizer que a felicidade, né, não está no prazer dos sentidos, mas na harmonia da razão e na paz da alma, na tranquilitas animi. Então, apesar do materialismo e do determinismo mecânico, né, de Demócrito, ou seja, que as coisas estão, o átomo é aquilo que determina, né, todas as coisas, e todas as coisas se reduzem apenas à dimensão material do materialismo, né? Ele parte, né, dentro da sua ética de que existe algo que é nobre e interior. Então, a sua ética é um pouco diferente da sua, vamos dizer assim, da sua física, né? Da sua Por quê? O pensamento filosófico de Demócrito, o atomismo, ou seja, de que o ser é constituído por átomos e que a diferença entre esses átomos é que cada um possui uma forma, um formato e uma dimensão diferente. Por isso há diferença nos seres, por isso que os seres são diferentes, por causa do formato e da dimensão desses átomos que formam os seres. Então, ele tem uma doutrina totalmente determinista. O que é uma doutrina determinista? É uma doutrina de que tudo está determinado, ou seja, de que não há arbítrio nas coisas. E também de uma doutrina materialista, ou seja, nada existe além daquilo que é a matéria constituída por átomos. Mas na sua ética, ele vai para uma dimensão totalmente interior e elevada, o que é um pouco incompatível com o seu pensamento acerca do mundo físico, da realidade das coisas. Né? E é interessante isso. E Demócrito também foi o primeiro grande filósofo a pensar acerca do problema da linguagem, da filosofia da linguagem. E por último, só para a gente finalizar os pré-socráticos, né, podemos citar Anaxágoras. Anaxágoras já não é mais ali do entorno da Grécia, mas já ali do continente, né, africano. Anaxágora, sua doutrina tem 3 pontos essenciais, que são eles: o ser, o devir e a mente suprema.
Então, para ele, o ser, ele é constituído de átomos, assim como para Demócrito. Só que a diferença de Demócrito é que Anaxágora vai dizer que os átomos não são, eh, são constituídos por corpúsculos não qualitativamente iguais, ou seja, os átomos são constituídos por corpúsculos, que ele chama, que não são iguais. Por isso, há a variedade dos seres. E ele também, né, ele vai dizer que esses corpúsculos, ou seja, esses corpúsculos diferentes que dão origem à diversidade qualitativa dos seres, são chamados de homeomerias. Homeomerias. Esse termo, homeomeria, significa parte qualitativamente semelhantes. Então, para ele, essas homeomerias, né, elas são infinitas e formam uma variedade infinita de tipos semelhantes de seres. Então, ele vai dizer que tudo está em tudo. Então, cada corpo reproduz, de certo modo, a variedade do universo. Então, a diversidade dos corpos é consequência da predominância de homeomerias de determinado tipo. Então, ele vai dizer que os quatro elementos não são elementos simples, como dizia Demócrito, mas que são compostos de diversas homeomerias. Então, quanto ao Devi, ele vai dizer que o Devi só é possível porque cada corpo contém elementos dos outros corpos. Ou seja, só há mudança porque num determinado corpo há elementos de outro corpo, o que faz com que possa haver a possibilidade de devir de mudança. Então, ele vai dizer que no universo não existe, né, geração e corrupção. O que é a geração? É quando algo é criado e a corrupção é quando algo perece, quando algo é destruído, perde a sua. Perde, no caso, o ser humano perde a vida, por exemplo, quando você morre, é chamado de corrupção, porque o corpo, constituído de matéria, após a morte, ele se corrompe. Da mesma forma, né, acontece com os outros seres que são gerados e que são, vamos dizer assim, destruídos, né? Deixam de existir. Então não há verdadeira, né, geração e corrupção, porque, segundo ele, no universo nada se cria e nada se destrói, porque o número das homeomerias permanece o mesmo. E ele vai dizer que a causa do devir é dupla, por quê? Há para ele o movimento giratório e a mente suprema, que são responsáveis pelas mudanças nas coisas. A mente suprema ele chama de nous, que é considerado pelos filósofos como a grande descoberta de Anaxágora, o nous, a mente suprema que governa tudo. Então ele descobre nesse nous, nessa mente suprema, o princípio ordenador das coisas. Então o nous, a mente suprema, é o princípio ordenador de todas as coisas. Então essa mente ordenadora, ela é a realidade de ordem superior e independente dos corpos e infinita. Então, por ter ensinado que há uma mente que é a causa da ordem, ou seja, o nous, que é a causa de toda a ordem e da disposição do universo, então, lembremos bem, para Anaxágoras, o nous é o nous, a mente suprema, é o princípio ordenador de
todo o universo. Ele é a causa da ordem e da disposição de todo o universo. Por causa dessa sua ideia, dessa mente suprema, esse nous que governa todas as coisas e ordena todas as coisas, Aristóteles, no livro da Metafísica, vai dizer que Anaxágoras é o único homem sensato entre tantos ébrios, elogiando essa grande descoberta de Anaxágoras, que é a do nous, a mente suprema que ordena todo o universo, né, que é o ordenador de todo o universo, que Aristóteles vai trazer depois para sua teoria das provas da existência de Deus e chamar de, né, o motor imóvel, o primeiro motor, que Tomás de Aquino depois vai chamar de ato puro ou Deus.